Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Segundo Samuel, capítulo 13. Esse texto vai retratar para nós um grande drama familiar. Nós queremos ser uma igreja viva, uma igreja operosa, cheia do Espírito Santo. E nós temos que admitir que as grandes tensões da nossa vida cristã são travadas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. É nessa geografia, é nesse território, que nós enfrentamos os maiores embates. É dentro desse território que nós temos as nossas maiores alegrias e também choramos as nossas lágrimas mais amargas. É aqui que a luta se trava mais acesa. E é aqui que nós precisamos experimentar as mais consagradoras vitórias. Então vamos ler esse texto com muita atenção. Segundo Samuel, capítulo 13. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer. Pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele. Porém ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir.
Chamou a seu moço, que o servia, e disse: deita fora esta, e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinzas sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão, todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Estou com ele, Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vô-lo ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei levantaram, cada um e montou o seu mulo e fugiram. Iam eles de caminho quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho, por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vem os filhos do rei. Segundo a palavra de teu servo, assim sucedeu. Mal acabaram de falar, chegavam os filhos do rei, e levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e se foi para Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Meus irmãos, Davi foi certamente o maior rei de Israel. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem piedoso de fato. Davi era um compositor. Compunha músicas para Deus.
Por isso nós temos os salmos. Boa parte deles foram compostos por Davi por inspiração do Espírito Santo. Davi tornou-se rei, porque Deus rejeitou Saul e mandou Samuel ir lá na casa de Jessé para ungir um filho de Jessé como rei. E o caçula Davi foi escolhido de Deus. Davi foi treinado, preparado por Deus, debaixo de muita luta, de muita perseguição, de muita hostilidade de Saul. Davi assumiu o trono, governou em Hebrom 7 anos. Depois governou em Jerusalém mais 33 anos. Foi um rei esplêndido, foi um rei valente, foi um rei conquistador. Ampliou o seu reino, consolidou o seu reino. Mas diz a Bíblia que num determinado momento em que a sua tropa, os seus soldados estavam em guerra contra os amonitas, o rei, que era comandante em chefe, ficou no palácio. E ele levantou-se da cama à tarde, estava passeando pelo terraço do palácio. De lá ele viu uma mulher se banhando. Diz a Bíblia que era tão perto a ponto de ele saber que ela era muito bonita. Ele mandou alguém ir olhar, porque os reis às vezes exorbitam em seu poder. Trouxeram a notícia com a informação que deveria fazer o rei pisar no freio. Essa mulher é mulher de Urias, teu soldado, teu valente. E o rei não respeitou nem aquela mulher, nem seu marido, e manda uma outra comitiva ir buscá-la. Ele se sente no poder. Ela vem, ele se deita com ela, e nesta relação ela engravida. E o marido dela não está em casa, está na guerra. Davi tenta resolver o problema para se livrar da gravidez, ou melhor, da paternidade. Manda Joabe dizer o seguinte: traz o Urias para casa. Ele está no comando, ele que manda, ele que dá ordens, ele exorbita no seu poder. Mas Urias não foi para casa. Ele deu um banquete para Urias e embebedou Urias, mas Urias bêbado é mais lúcido do que ele no trono. E o rei tomou uma decisão: esse homem tem que morrer. Se ele não morrer, a mulher aparece grávida e o povo vai querer saber quem é o pai. E eu vou ser culpado. E ele mata Urias de uma maneira cruel. Porque ele escreve uma carta para o seu comandante, Joabe, diz: Joabe, eu quero que você bote Urias na frente do exército, no aceso da batalha, sem proteção. Ele tem que morrer. O que é curioso é que daqui a pouco ele recebe a seguinte notícia de Joabe. Capítulo 11, 16. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo. Notem vocês que quando um homem perde o juízo, ele não tem noção do certo e do errado. Alguns do povo morrem para atender a um desejo pecaminoso do rei Davi. Só um detalhe: e morreu também o Eteu, o Urias o Eteu. Aí, apagou a cena do crime. Porque o marido está morto. E agora ele se casa com a viúva. Tudo certo. Agora ele pode ser o pai da criança. Ninguém ia investigar se tinha 9 meses exatamente. Só que alguém que não é mandado pelo rei, porque o rei manda uma pessoa para examinar quem é que é a mulher, a pessoa vai, a outra comitiva vai lá buscar a mulher, vai, manda alguém lá falar com Joabe, bota o cara na frente da batalha, bota. Só que um homem chega no palácio que não é mandado pelo rei, é um profeta de Deus. Os profetas de Deus não são mandados por reis. Conta uma parábola para ele.
E o rei caiu na esparrela. E Natan disse: você é o homem, Davi. Você é o homem. Você é culpado. Davi disse: esse cara tem que morrer. Tem que devolver 4 vezes mais. E se você perceber a história da família de Davi, ele vai pagar 4 vezes mais, porque 4 filhos de Davi morrem. O filho do adultério, Aminon, Absalão e Adonias. Este texto que nós lemos vai desenvolver os desdobramentos das consequências do pecado de Davi. Porque Natan vai dizer para ele o seguinte: que Deus te perdoou, mas a espada não vai se apartar da sua casa. E aí eu quero dizer para você hoje, muito solenemente, o pecado vai levar você mais longe do que você quer ir. Cuidado com o pecado. Segundo, o pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. Cuidado com o pecado. Terceiro, o pecado vai lhe custar um preço mais alto do que você gostaria de pagar. Cuidado com o pecado. Então, entramos na cena desse texto. O personagem central aqui desse texto talvez seja Absalão. Absalão. Quem é Absalão? Filho de Davi. Há um detalhe sobre ele que diz que era o homem mais bonito de Israel. Ele era perfeito, do alto da cabeça à planta dos pés. Filho do rei, rico, bonito. Tinha tudo para ser um sucesso, tudo para ter uma carreira brilhante, tudo para ser uma bênção e mais, receber um nome maravilhoso. Absalão significa o pai da paz. Porém, apesar de ser filho e neto de rei, de ter sangue azul, de ser bonito, de ser rico, de ser cotejado, de ter nascido num berço de ouro, de ocupar os primeiros escalões do governo de seu pai, 3 fatos mancharam a sua biografia. Primeiro, mágoa. Mágoa. Ausência de perdão. Segundo, fuga. Ausência de diálogo. Terceiro, conspiração. Ausência de lealdade. Tudo isso na casa de um homem de Deus. Sabe qual é a minha angústia? É que se na família de um homem de Deus como Davi, tal coisa aconteceu, você e eu deveríamos nos acautelar. Porque nenhum de nós ousaria dizer que é melhor do que Davi aqui. Então, com a Bíblia aberta no texto, por favor, vamos seguir esses 3 pontos. A mágoa, a ausência de perdão. Esse texto começa nos informando que uma paixão não é amor verdadeiro. Paixão é aquele negócio que jovem sente, calafrio na espinha, arrepios, taquicardia. Paixão é um sentimento avassalador. E se eu estou me dirigindo a alguns jovens solteiros aqui, por favor, entenda isso. Cuidado com paixão. Com esse vulcão, com esse incêndio na alma, com essa labareda no coração, com esse negócio vulcânico que entra dentro de você avassaladoramente e você começa a emagrecer de paixão, que você chama de amor. Diz a Bíblia que Aminon, filho mais velho de Davi, possivelmente o herdeiro do trono, olha para sua meia-irmã Tamar, irmã de Absalão, se apaixona por ela. Mas ele está encrencado, porque primeiro a moça é virgem, segundo ela é irmã dele, terceiro é filha do rei, quarto, ele não tem como abordá-la para cortejá-la, é um amor proibido. É uma paixão doentia, é algo patológico. E aí confira comigo o conselho que desemboca em loucura. Veja, por favor, o versículo 3.
Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. A palavra amigo aqui não significa que é amigo verdadeiramente, não. Tem muita gente que é seu amigo, está junto de você, está perto de você, dá conselho para você, mas é um instrumento do diabo na sua vida. Jonadab era esse tipo de cara. Sabe o que me impressiona? É que Davi, a essas alturas, está tão longe do filho, que o filho adoece, o filho emagrece, o filho tem um semblante abatido, e o pai não vê nada, o pai não enxerga nada, o pai não acompanha nada, o pai não percebe nada. Sabe o que me preocupa? É que gente má está mais perto do filho do rei, do que o rei perto do seu filho. E aqui talvez um alerta para nós pais. Às vezes os nossos filhos estão mais próximos de gente perigosa do que de nós, que devíamos orientá-los na vida. Jonadab, que era uma víbora, deu um conselho perverso para o filho do rei. E o conselho foi esse: finge-te de doente. Já que você está meio abatidão mesmo, faz de conta que agora você está doente de verdade mesmo. E quando seu pai, o rei, for fazer uma visita para você, você vai falar para o seu pai o seguinte: manda minha irmã lá em casa. Eu não estou comendo nada, estou sem apetite, estou aqui muito doente. Se a minha irmã fizer uma refeição para mim, da mão dela, eu aceito. E aqui está Davi, um homem tão arguto, um homem tão inteligente, um homem tão esperto, um homem tão aberto para entender as coisas mais complicadas da vida, não percebe uma trama dentro da sua casa. E ele entrega a sua filha Tamar de bandeja, na mão de seu outro filho, Aminon. E lá vai para lá, Tamar para a casa do Aminon, como ovelha para o matadouro. E diz a Bíblia que toda a cena da refeição que é feita é na presença de Aminon. Ele está vendo tudo, olhando para sua irmã de forma lasciva, como Davi olhou do território lá do terraço, de forma lasciva para Batseba. Quando ela trouxe a comida, ele disse: não quero. Manda sair todo mundo da casa, manda sair todo mundo da casa. Saiu todo mundo, ficou sozinho com a sua irmã, disse: agora você traz esse bolo aqui na minha câmara, no meu quarto, lugar fechado. Quando ela leva para ele, ele agarra a irmã dele e diz: deita-te comigo. Ela tinha caído numa armadilha. Ele era um predador. E ela tenta aconselhá-lo: não, meu irmão, não faça tal loucura. Como é que ficaria eu com a minha vergonha? Você seria tido como um louco em Israel. Ela tenta se livrar da mão dele, dando conselho. Depois o seguinte, quando percebe que não consegue sair, ela diz: não, peça a mim para o rei, e ele me dará a você. Mas diz a Bíblia que Aminon não quis ouvir sua irmã. Ele era mais forte, prevaleceu sobre ela, a agarrou, a violentou, a estuprou. E aquele amor, aquela paixão, aquele fogo, na mesma hora se transforma em aversão. Jovem, rapaz, moça, jamais assuma um compromisso sério com alguém por causa de paixão. Paixão é assim, é um fogo de palha, acaba com a mesma rapidez com que começa. Aquilo que hoje é devoção, amanhã vira aversão. E agora diz a Bíblia que Aminon manda a sua irmã embora. Ela diz: não, meu irmão, não. Pior essa situação que você me faz agora. Agora você não pode me mandar embora. Porque a lei dizia lá que se um rapaz violentasse uma moça virgem, ele tinha que casar-se com ela. Mas mais uma vez Aminon não escuta a sua irmã. Ele manda chamar um dos criados da casa e diz: agora ele nem chama a sua irmã pelo nome mais. Lança esta fora. E você começa a perceber que nesse enredo todo,
o descuido de Davi de não ler nas entrelinhas, o duplo crime de Aminon, de estupro, incesto e traição, a rejeição que se torna mais aviltante, traída, violentada, ignorada, banida, arruinada. E diz a Escritura que ela rasga o seu manto, que ela coloca a terra na cabeça, e que ela vai andando e clamando, diz o verso 19. Agora, por favor, confira o verso 20 comigo. Você pode ler o verso 20 comigo? Vamos lá? Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Duas coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui. Primeiro, por que Absalão faz essa pergunta? Esteve Aminon, teu irmão, contigo? O que Davi não estava vendo, Absalão já estava notando. Absalão já estava percebendo que Aminon estava olhando para sua irmã Tamar de uma maneira esquisita. Às vezes as coisas estão acontecendo, irmãos, dentro da nossa casa, debaixo dos nossos olhos, e nós não estamos conseguindo ver. Segunda coisa que você precisa perceber é o seguinte: para onde uma filha devia correr numa hora que ela está angustiada? Para a casa do irmão ou para a casa do pai? Tamar não vai para a casa do pai, ela vai para a casa do irmão. Eu não consigo entender o imbróglio familiar de Davi aqui, porque dá a impressão que esta casa real, o palácio real, as famílias moram, mas não tem tanta conexão entre elas, dentro da casa do rei, dentro do palácio do rei. É um pai ausente. É um pai que não percebe, e se você perceber, aqui é um fato curiosíssimo. A ira que não desemboca em justiça. Se você vê qual foi a reação do rei Davi diante da traição e do estupro, do incesto. Versículo 21, ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira, mas ele não chamou Tamar para consolá-la, ele não chamou Aminon para discipliná-lo. Você conhece gente que só fica irada, se esbraveja, grita, esperneia, mas não faz nada, mas não tem atitude. Davi não se posicionou, nem para consolar a filha, nem para corrigir o filho, nem para acolher a filha dentro da casa dele. Ela precisou ir para a casa do irmão. Agora veja você, por favor, a questão do ódio sem perdão no verso 22. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Você conhece gente que consegue odiar e não revelar isso nos olhos? Gente que fica cozinhando a coisa lá por dentro, maquinando lá por dentro. Não falou nada. E cruzava com Aminon pelo palácio, falava nada. Não dava nenhum sinal. Mas lá por dentro, ele está maquinando, ele está planejando uma maneira de matar seu irmão, silenciosamente, de forma calada, velada, sutil. Sabe o que acontece? Olha comigo o verso 23, por gentileza. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Quero chamar sua atenção para isso. 2 anos de mágoa sem confronto. Nenhuma confissão de Aminon, nenhuma correção de Davi, nenhum confronto a Absalão.
Irmãos, o que esse texto está querendo dizer para você e para mim hoje aqui, é que os problemas que surgem dentro da nossa casa precisam ser tratados. Não dá para empurrar para debaixo do tapete. Não dá para fazer de conta que não está acontecendo nada. Não dá para se omitir sem que a situação se agrave. E agora eu quero chamar a sua atenção para esse ponto. Um plano de vingança é gestado em 2 anos. Só uma coisa importantíssima aqui. A única pessoa que não está vendo que um drama está sendo costurado, gestado, planejado, é Davi. Porque se você for lá comigo para o verso 32, o mesmo Jonadab disse para Davi o seguinte: pois assim, lá no finalzinho, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. O Jonadab diz o seguinte: Davi, preste atenção, tem 2 anos que o Absalão revela isso, que ele ia matar o Aminon, que ele ia matar o Aminon, que ele ia matar o Aminon, que ele ia matar o Aminon. Todo mundo desconfiava disso. Por que você não agiu? Por que você não interferiu? Por que você não trabalhou para que essa tragédia não acontecesse? E aí, volta comigo a sua atenção para o verso 24. Porque o circo está armado para uma vingança. E Absalão com requinte de crueldade. Da mesma maneira que Davi arquitetou de maneira maquiavélica, diabólica, o assassinato de Urias, Absalão está arquitetando o assassinato de Aminon. É um dia de festa, tosquia das ovelhas, onde havia danças, música, bebida, onde parava todo mundo de trabalhar e vamos festejar agora. E aí o que acontece no verso 24? Absalão vai ter com o rei e disse para o seu pai: eis que teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venha o rei e os seus servidores, eu quero todo mundo lá. Só um detalhe: é aquele tipo de convite que ele sabe que o pai não vai aceitar. Ele não quer o pai lá. Ele não quer os servidores do pai lá. Isso é uma armação. É uma armação. Olha o verso 25. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos para não sermos pesados. Que desculpa mais farrapada. Você já viu o pai ser pesado em festa de filho? Você já viu um cara rico, filho do rei, não ter dinheiro para bancar uma festa? Quando você não quer fazer uma coisa, qualquer desculpa serve. Olha o verso 25, parte B. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Sabe o que é esse negócio? Já que, vai filho, vai, Deus te abençoe, vai. Deus te abençoe, eu não vou não, vai. Pode ir fazer sua festa, Deus te abençoe. Vocês estão entendendo? Agora, olha a senha no verso 26. Então, é isso que eu queria. Esse era o ponto do Absalão. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Agora preste atenção, comparando com o verso 23, porque lá no 23, versículo 23, ele já tinha dito que ele convidou Absalão. Quantos dos filhos do rei aí? Todos os filhos do rei, convidou todos. Se era todos, o Aminon estava incluído, não estava? Por que no verso 26, o Absalão faz questão de dizer para o seu pai o seguinte: então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. O rei, um pouquinho de bom senso, pergunta para ele assim, porém o rei lhe diz: para que iria ele contigo? Será que Davi não sabia? Será que Davi não tinha percepção? Ele já tinha mandado Tamar para uma armadilha,
Agora estava prestes a mandar Aminon para outra armadilha. Mas veja você outra coisa importantíssima no verso 27. Insistindo Absalão com ele. Ô, gente, cuidado com esse negócio de insistir, sabia? Cuidado com esse negócio de insistir. Porque às vezes você insiste, e acaba alguém permitindo algo, ou deixando algo que é contra a sua vontade, para ficar livre da intolerância, da impertinência. Sabe por que Saul morreu, ou melhor, Sansão morreu? Sabe por quê? Porque diz a Bíblia lá que quando Dalila estava seduzindo o coração dele, uma impaciência de matar tomou conta dele. Chegou um momento, eu não aguento mais você me encher a cabeça. Tá bom, meu problema é esse aqui, ó. Pode cortar meu cabelo que a minha força acaba. Diz a Bíblia que Absalão insistiu de tal maneira com seu pai. Confira o versículo 26, versículo 27. Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Para se livrar da impertinência de Absalão. Agora você vai ver o que vai acontecer. A execução, versículo 28 e 29. Tudo armado. O Absalão dá ordem aos seus empregados o seguinte: olha, bota bebida forte no copo desse cara aí. Quer esse cara bêbado. Na hora que ele estiver muito alegre, já sem discernimento nenhum, sem capacidade de resistência nenhuma, vocês vão lá feri-lo e matem-no. Com medo que os servos pudessem titubear, não sou eu que estou mandando, sejam valentes e façam o que eu mandei, matem-no. Da mesma maneira que Davi lá atrás arquitetou de forma maquiavélica a morte de Urias, agora Absalão está arquitetando maquiavelicamente a morte do seu irmão. Agora veja você, por favor, o versículo 29, que os filhos do rei se levantaram e fugiram. Mas a notícia no verso 30 chega muito distorcida para Davi. Quando chega a notícia para Davi, a notícia é esta: ora, Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Quantos filhos do rei que tinham ido à festa do Absalão? Quantos? Todos. A notícia chegou, morreram todos. Aí o rei rasgou a roupa. Aí o rei se prostrou. Agora deixa eu te falar uma coisa muito interessante aqui no texto. Sabe quem estava lá no palácio? Sabe quem não estava nessa festa? O mesmo homem que lá atrás havia aconselhado Aminon: Aminon, finge-te de doente. E você vai ter sua irmã na sua mão. Sabe por que Jonadab não estava nessa festa? Porque ele sabia o que ia acontecer naquela festa. Sabe por que ele estava no palácio, nesse momento? Porque ele queria tirar uma casquinha no rei, e dizer para o rei, olhando para a cara dele: você é o culpado. Todo mundo já sabia que Absalão estava, há 2 anos, que o Absalão estava planejando matar o seu irmão. Todo mundo sabia disso, rei, e você não fez nada. Você pode ler o verso 32 comigo? Vamos juntos? Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Resultado disso é que quando chegaram os filhos do rei, versículo 36, mal acabaram de falar, chegavam os filhos do rei, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Mágoa sem perdão. Cuidado com a mágoa. Cuidado com a mágoa.
2 anos de mágoa. Aquilo vira ódio. E ódio desemboca em assassinato. Mas vem agora a segunda parte, que é a fuga, a ausência de diálogo. O que acontece? Veja comigo o verso 37, o Absalão foge de Israel, vai lá para Jesur, vai lá para o seu avô, vai lá para outro território, enquanto Davi pranteava seu filho, quantos dias? Todos os dias. Verso 38, assim Absalão fugiu, indo para Jesur, onde esteve quantos anos? 3 anos. E o que Davi fez nesses 3 anos? Olha o verso 39. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão. 3 anos o pai perseguindo o filho. Você já pensou nisso? Que tragédia. Um pai perseguindo um filho. Chora de um lado, persegue do outro. E aí você vai perceber algo curiosíssimo, que parece que Davi usa 2 pesos e 2 medidas. O filho que estuprou a irmã, só sentiu ira, mas não chamou, não exortou, não corrigiu, não disciplinou. Agora persegue. 3 anos, total silêncio. Aqui está um outro ponto muito importante para a família entender: silêncio não é sinônimo de perdão. Não pense você que uma mágoa lá do coração, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, que por si só o tempo vai curar essa ferida. Não cura, gangrena a ferida. Silêncio não é sinônimo de perdão. O tempo não cura as feridas. Mas confira comigo agora, por favor, versículos 13, capítulo 14, versículo 13. Porque aqui tem uma parábola, eu acho maravilhoso, que Deus mandou lá atrás o profeta Natã para o rei. Agora Deus manda uma mulher tecoíta, a pedido de Joabe. Ela chega lá para o rei está com o coração duro, contou a história para ele, falou: olha, meu rei, eu tenho uma história para contar para o senhor. Eu estou passando um problema muito grande lá em casa. Meu marido morreu, fiquei viúva. Só tinha 2 filhos. Eles estavam no campo lá trabalhando. Um entrou em desavença com o outro, não tinha ninguém para apartar a briga, e um matou o outro. Só que o filho que sobreviveu, a parentada minha agora, quer esse meu filho para vingar-se dele e matá-lo. Mas se matarem o meu último filho agora, eu fico sem ninguém. Então eu vim aqui para o senhor me ajudar, para que os meus parentes não matem o filho que me sobrou. O rei disse: pode ficar tranquila, e eu estou do seu lado. Seu filho vai morrer não. Ninguém vai encostar a mão nele não. Eu não vou deixar que eles matem o seu filho não. A mulher botou o dedo no nariz dele: pois é, rei. Por que você é tão justo com os outros, mas você não está aplicando a mesma lei dentro da sua casa? Por que você não traz então o seu filho para Jerusalém? Por que seu filho tem que ficar banido de Israel? Por que o seu filho está lá e você não faz nada para se reconciliar com ele? Sabe o que acontece? O rei dá um lapsozinho de bom senso. Olha aí, versículo 24. Confira comigo, por favor, verso 24. Vamos ler juntos? Disse o rei: torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa, não viu a face do rei. Sabe o que o rei está falando? Pode até voltar, mas não quer ver sua cara não. Ô, gente, para um pouquinho para pensar comigo aqui. Já pensou que aqui um pai dá um recado para o filho? Não está falando com o filho não, está mandando um recado. Tem que ter intermediário. Tem gente que tem que ter intermediário para conversar dentro de casa, sabia? Ele pode até voltar, mas eu não quero ver a cara dele não. Não me apareça lá em casa. Não me ligue. Não me visite. Não quero papo. Meias medidas não resolvem. Não resolvem. Absalão volta, mas não pode falar com o pai. Aí sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Olha o verso 28 comigo. 14, 28.
tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do povo. Gente, 2 anos é muito tempo, mas é muito tempo. Eu não quero falar com você, eu não quero falar com você, eu não quero ver sua cara, não quero escutar sua voz, sua presença me incomoda. E o cara está lá, louvando a Deus, entendeu? Era um rei piedoso, cantava para o Senhor. Mas meu filho não quer ver sua cara, não. Sou crente, mas comigo você não fala, não. Você acredita que tem gente dentro da igreja, que crente, marido não fala com a mulher não fala com o marido, pai não fala com o filho não fala com o pai. Passa tempo. Se você fizer as contas, sabe quanto tempo já tem? 2 anos arquitetando o assassinato do irmão. 3 anos no exílio. 5. Volta para Jerusalém, 2 anos sem falar com o pai. Sabe quanto tempo tem isso? 7 anos. Mágoa, silêncio, distância, adoecendo emocionalmente a família. Sabe o que acontece? Um dia o Absalão manda um recado para o pai dele. Veja o versículo 32 comigo. 14:32. Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo, vem cá, para que te envie ao rei. Coitado do filho, não pode falar com o pai não quer recebê-lo, o pai não quer papo, o pai não quer diálogo, tem que ter um intermediário. Qual o recado que ele quer mandar? O recado é esse: para que eu vim de Jesus? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Sabe o que ele está falando para o pai dele, mandando falar para o pai dele? Ô pai, eu profiro que o senhor me mate, mas fale comigo, conversa comigo. Eu não aguento esse silêncio. Eu não aguento ver esse muro que separa a gente. Bom, esse homem devia se quebrantar uma hora dessa, não? Devia se quebrantar, meu Deus. 7 anos. O menino querendo perdão, o menino querendo conversar com o pai, o menino querendo se reconciliar com o pai, o menino querendo acertar as contas com o pai, e o pai gelado. Veja o resultado disso. Confira comigo aí. Versículo 33. Você pode ler o 33 comigo? Então Joabe foi ao rei e lhe disse: chamou o rei Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou Absalão. Veja você que esse menino não chegou insolente, não. Ele não chegou acusando o pai dele, não. Ele não chegou esbravejando com o pai dele, não. Ele não chegou xingando o pai dele, não. Ele não chegou esbravejando contra o pai dele, não. Ele chegou humilde, se inclinou, se prostrou. 7 anos de silêncio, 7 anos de mágoa, 7 anos de separação. O rei, sabe o que fez? Deu um beijo. E não falou uma palavra sequer. Tanta coisa para botar em ordem. Tanta conversa para botar em dia. Tanta coisa para resolver. Apenas um beijo e nenhuma palavra. Uma recepção gelada não cura uma ferida antiga. Em muitas famílias, a morte do diálogo está acontecendo. Pessoas não se comunicam. Feridas não são tratadas. E aí, vem o último ponto. Conspiração, ausência de lealdade. Se você começar a notar, a partir do verso capítulo 15... já que o pai não quer diálogo, já que o pai não quer resolver o problema, o filho sai do palácio do pai e diz o seguinte: eu não quero mais conversar com meu pai, eu também não quero mais dialogar com meu pai, eu também agora não quero mais o perdão do meu pai, agora eu quero matar o meu pai, eu quero o trono do meu pai, eu vou conspirar contra o meu pai. É isso que está escrito, versículo 1, capítulo 15. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. É começar a armar uma conspiração contra o pai. Nas barbas do pai.
Olha o verso 2. Levantando-se Absalão pela manhã, parava a entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Está sabotando o pai, sabotando o rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viessem a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Versículo 5, também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. E o versículo 6 diz: desta maneira Absalão a todo o povo de Israel vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Estrategista. Ia conquistando o povo. O cara era bonito. Se inclinava, dava um abraço, dava um beijo, disse: rapaz, a sua causa é justa, só que lá no rei, lá, o negócio lá não está funcionando não. Se eu fosse o rei, sua causa estava resolvida. E vai furtando o coração do povo. Chega um momento, meus amados irmãos, que diz a Escritura, que agora esse moço vai fazer algo. Versículo 7, preste atenção. Você pode ler o 7 comigo? Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Quantos anos agora? Dá para somar agora quantos anos? 11 anos. Sabe onde está furtando o coração do povo? Na porta de entrada da cidade. Você acha que o rei ficou sabendo disso? É claro, ele não era bobo. Por que o rei não o confrontou? Por que o rei não conversou? Por que o rei não o chamou? Por que o rei não aproveitou o momento para tentar resolver a situação? Preferiu o conforto da omissão ao desconforto do confronto. 4 anos mais. 11 anos. 11 anos. Agora Absalão também não tem nenhum sinal de temor a Deus. Ele está dizendo que vai para Hebrom cumprir um voto que ele fez ao Senhor. Não, ele não vai para Hebrom cumprir um voto que fez ao Senhor, não. Ele vai para Hebrom para armar a conspiração contra o pai. E sabe o que acontece? Reúne-se o exército, furta o coração do povo, vem marchando para Jerusalém com um exército para tomar o palácio do pai. Quando o pai sabe que está vindo, o pai tem que fugir de noite, sem qualquer chance de resistir o próprio filho. Deixa para trás as concubinas tomando conta do palácio. Absalão arma sua tenda no terraço do palácio e vai ter relações com as concubinas do rei à luz do dia. Aquilo que ele tinha feito com Batseba, as escondidas, agora seu filho faz à luz do dia, para toda a nação ver. Eu quero crer que de todas as batalhas que Davi travou, esta foi a mais inglória. Porque se perde, o próprio filho vai matá-lo. Se ele ganha, tem que matar o próprio filho. Ganhando ou perdendo, Davi está derrotado. O que é curioso é que Davi deu ordens ao comandante para não matar Absalão, mesmo que prevalecesse que não fosse morto. E nessa empreitada diz a Bíblia que Absalão está indo com o seu animal e de repente a sua cabeleira, que era uma das características da sua beleza, enroscam-se na galhada das árvores de um carvalho e ele fica preso pelo cabelo. E o animal vai embora e ele fica dependurado. Aí um moço vê a cena e diz para Joabe: pois eu vi o Absalão preso pelo cabelo. E o Joabe diz: mas por que você não matou? Se você tivesse matado, eu teria forçadamente agora te dar um prêmio, te dar um presente. E o servo disse: você poderia me dar muito ouro, muito dinheiro, muita coisa. Eu jamais atentaria contra o filho do rei. Longe de mim fazer isso. Você não escutou que o rei pediu que não matasse? E o Joabe, preste atenção nisso, o Joabe, que tantas vezes quis que Davi acertasse o relacionamento com seu filho Absalão, esqueceu o certo para lá, pegou o dardo e atravessou o coração de Absalão e o matou.
O próprio homem que havia lutado com Davi para trazer o seu filho de volta para Jerusalém é o instrumento agora para matar o Absalão. Quando a notícia chega a Davi, vamos ver o que acontece. Capítulo 18, verso 33. Quando ele soube que o seu filho estava morto, veja a reação de Davi. Você pode ler o 33 comigo, por gentileza? Então, o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrer por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Olha o verso, capítulo 19, verso 4. Vamos juntos? Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Sabe o que está acontecendo aqui? O Davi só foi expressar o seu amor pelo seu filho depois que ele estava no caixão. 11 anos. Uma ferida, uma mágoa, uma pendência, sem ser resolvida. Agora é tarde demais. Sabe o que isso ensina a gente? Se você tem que dizer para alguém que você ama, não espere o tempo passar. Faça isso logo. Sabe, irmãos, porque às vezes eu não posso acusar Davi de não amar Absalão. Tem determinadas situações na família que às vezes há um silêncio, há uma distância. Se ama, mas não se fala. Se gosta, mas não se comunica. Vai se adiando o problema, uma mágoa aqui, outra mágoa ali, não resolve o problema. Então eu quero encorajar você hoje, em nome de Jesus. Eu não sei como é que está na sua casa, eu não sei como é que é a sua família, eu não sei como é que é a sua parentela, mas todos nós temos algum probleminha, ou mais perto ou mais longe da nossa família, ou não temos. Se alguém tem uma família perfeita aqui, me dê o endereço, por favor. Talvez é hora, querido irmão, de você dar o primeiro passo. De você tomar a iniciativa. De você ser um agente de reconciliação, um ministro da reconciliação dentro da sua casa. Talvez o clima lá no seu lar é pesado. Talvez você chegue aqui na igreja, o seu espírito se abre, você adora, você levanta os braços, você dá glória a Deus. Quando você chega na sua casa, parece que é um clima tenso, pesado, denso, difícil, complicado. Em nome de Jesus, vamos romper com isso. Toma a decisão de perdoar. Toma a decisão de pedir perdão. Absalão é um alerta para a família. E o primeiro alerta que a vida de Absalão me ensina é que eu não posso subestimar o poder da mágoa. Não posso subestimar o poder da mágoa. Esprema esse pus da sua alma, faça uma faxina na sua mente, lancete os abscessos do seu coração. Segundo, nós precisamos aprender que nós não podemos adiar o exercício do perdão. Quem não perdoa, diz a Bíblia, não pode adorar, não pode orar, não pode ofertar, não pode ser perdoado. Quem não perdoa adoece. Adoece. Terceiro, não podemos fechar os olhos aos sinais de perigo dentro da nossa casa. Não podemos fechar os olhos aos sinais de perigos dentro da nossa casa. Finalmente, não podemos silenciar nossa voz acerca do nosso amor pela nossa família. Ligue para alguém, faça uma visita, escreva um e-mail, fale para seus pais, fale para os seus filhos, como eles são importantes na sua vida. Não espere uma tragédia acontecer para você falar, eu te amo. Não espere chegar aquele dia que você vai ver alguém que você ama no caixão e chorar muito, dizer, eu te amo. Não espere o funeral para você mandar flores.
Tome essa decisão hoje. Deus quer restaurar a nossa casa. Deus quer restaurar a nossa família. A nossa família precisa ser lugar de vida, de cura, de restauração, de reconciliação. É isso que você quer para a sua casa? É isso que você quer para a sua família? A cura de Deus, a visitação de Deus? Feche os seus olhos por um instante, por favor. Eu quero orar pela sua família nesta noite. Você e Deus sabem o que está acontecendo lá dentro da sua casa, lá na sua parentela, precisando de um toque de Deus, de um toque da cura, do perdão, da reconciliação. E se você quer que eu ore pela sua família, onde você está, eu queria que você se levantasse, num gesto de que você anseia ver a manifestação da graça de Deus dentro da sua casa. Eu quero orar pela sua família em nome de Jesus. Deus, aqui está o teu povo, formado de famílias. E nós temos lutas dentro da nossa casa, até dramas dentro da nossa família. Há momentos, Deus, que a nossa alma fica apertada de dor, porque situações graves, gravíssimas, acontecem dentro da nossa casa, como aconteceu na família de Davi. Ó Deus, se nós erramos, se nós pecamos contra Ti, se nós fomos omissos, negligentes, perdoa-nos. Mas Deus, não permita que façamos o que Davi fez: se omitir, não querer ver, se acovardar, deixar de agir na hora certa, na medida certa, com a motivação certa. Derrama graça agora, em nome de Jesus, sobre a vida do pai e da mãe, sobre a vida do filho e da filha, sobre a vida dos irmãos. Se há alguém aqui nesta noite, Deus, que precisa ser tratado como família, põe a tua mão de restauração nesta casa. Se tem mágoa, que haja perdão. Se tem falta de diálogo, que haja conversa. Se tem distância e separação, que haja reaproximação e amor. Em nome de Jesus, não te vais de nós, não desistas de nós. Nós precisamos do teu socorro, nós precisamos da tua ajuda. Porque como nós poderíamos, Deus, avançar na tua obra, se nós precisamos de uma cura tua, de uma intervenção tua dentro da nossa casa? Socorre-nos, ajuda-nos, sustenta-nos, restaura-nos, manifesta a tua graça dentro do nosso lar, para o louvor da tua glória, para a alegria do teu coração, para a manifestação do teu poder, para testemunho do evangelho, para o crescimento da tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.